Bom, amigos e amigas, mais uma hora do café especial e esta vez realmente é especial porque nas sextas-feiras, até o final de maio, nós estamos com uma outra atividade também tão importante quanto essa. E eu resolvi fazer essa hora do café especial por uma questão muito simples. Vou conversar com vocês sobre polarização novamente. Não é a primeira vez, não é a segunda vez. Eu acredito que seja a terceira ou quarta vez que eu estou falando de polarização, mas a minha preocupação sobre esse assunto aumenta na medida que no próximo ano nós vamos ter novamente eleições majoritárias, eleições presidenciais. E o que acontece se esse sistema de polarização, o que está acontecendo na polarização de uma forma geral, não é mais só na política, mas está acontecendo também por conta das questões políticas e ideias também na sociedade. E hoje eu resolvi conversar um pouquinho com vocês por conta de um problema sério. Eu tenho dois amigos, irmãos, que muitos anos os tais estudaram comigo. E eu fiquei sabendo que agora eles não se falam mais. Eles brigaram. Brigaram de a mãe ter que intervir, porque senão eles saíam. Pessoas adultas já, os dois, ambos têm netos, e eles resolveram brigar porque cada um deles está de um lado contrário da política, um de direita e outro de esquerda. Vamos dizer que os dois estão nos dois extremos. E ao invés de conversarem, passaram a se agredir. E esta questão da polarização. Então, o nosso tema de hoje é a influência, os danos ou o que pode acontecer se essa polarização continuar nisso. Que influência ela vai ter na vida das pessoas, nas organizações, nos relacionamentos, como é o caso desses dois irmãos que acabaram se confrontando por conta desse processo. Então, eu vou abordar o tema esperando que isso sirva de um alerta, para que vocês possam fazer uma reflexão a respeito e atender, melhorar cada vez mais as nossas situações de relacionamentos, melhorar a vida social e não vou pedir para as pessoas saírem dos seus polos, mas aprenderem a respeitar a vida dos outros e criar alguma coisa em comum. Eu fui estudar um pouquinho sobre a polarização e vocês vão me permitir que eu vou apresentar rapidamente aquilo que a gente chama de polarização. O que é a polarização? E algumas ideias de o que pode ser feito. Então, o nosso tema é como a polarização afeta a sua vida e as suas relações, os seus relacionamentos. É muito comum a gente conversar, inclusive, saber que, por exemplo, tem pessoas que, por conta daquela empresa ser de um lado ou de outro, ela deixa de consumir os produtos ou os serviços daquela organização. Então, isso começa a prejudicar todo mundo. De repente, nós vamos ter dois polos e uma divisão muito grande. Mas vamos entender um pouquinho sobre a polarização a partir do momento em que nós temos a origem. Vamos entender um pouquinho da origem. Vamos imaginar, e eu quero que você faça um esforço, da época da pré-história, quando nós, homens, estamos começando e nós não tínhamos conhecimento, não tínhamos nada. E o que era? A gente tinha que formar grupos para sobrevivência. E tinha duas questões muito fortes para esses grupos existirem, para as tribos existirem. Primeiro, tinha que ter uma lealdade e uma confiança que era indispensável.
não havia coisas diferentes, porque a questão não era entender e melhorar relacionamentos, mas era pura sobrevivência. Então, naquela época, a gente já tinha, e aí eu quero falar, a gente já tinha essa questão. A polarização existe desde sempre. E essa questão da polarização envolvia também, tá, os adversários, quer dizer, uma tribo ou alguém que não concordava com aquele outro grupo era visto como um inimigo mortal. Ele era um inimigo mortal que tinha que ser eliminado. Mas era uma questão. Então, a gente está falando aí de uma época em que a nossa consciência básica era vivíamos para apenas sobreviver. Mas, felizmente, né, nós tivemos um crescimento, e aí vai surgindo a famosa democracia. E aí, como todos os temas, a gente vai entrando na polarização política. Natural. Alguns concordam com um determinado tema, uma determinada posição, um determinado tipo de economia, um tipo de governo, e outros pensam de uma forma diferente. E aí está que, nesse caso, você tem dois polos. Eu não quero explorar aqui por que surgiu direita e esquerda, porque eu acho que muita gente, se quiser, pode depois me pedir, e eu mando a história de como se formou esse conceito, essa questão da direita e da esquerda. Mas, na verdade, agora nós temos dois polos. Só que nós não somos mais inimigos mortais. O excesso da polarização política, que é dominada por grupos em que você está num grupo ou está no outro, não precisamos mais tratar o outro como um inimigo que a ser eliminado. Aí existe a famosa democracia, que vai substituir a força, a agressividade, o ódio, né? a, o eliminar o outro, porque senão você será eliminado pelo debate, pela conversa, pelo diálogo. Diálogo é palavra a dois, conversa a dois. E, principalmente, porque a democracia, criada lá pelos gregos, ou talvez antes deles, mas o que a gente conhece vem lá da Grécia, ela exige quatro coisinhas simples: do respeito à legitimidade, quer dizer, você elege aquela pessoa que vai representar, a tolerância e o diálogo. A partir desses processos, desses quatro conceitos básicos, a gente pode entender que a polarização política deve ser melhorada em algum desses pontos, em algumas maneiras de entender o outro. E aí, se vocês me permitem, eu vou fazer só um adendo à questão de, por exemplo, por que que eu posso fazer de uma forma e o outro pode fazer de outra? Por que que na escolha dos meus representantes eles têm que ser de direita, de esquerda? Se não pode ser de super esquerda ou extrema esquerda, extrema direita. Podem ser de centro, pode ser de centro-direita, centro-esquerda. Existe uma diversidade dessas questões. E ao longo do tempo nós evoluímos para entender essa diversidade, mostrar, começamos a estudar, começamos a conhecer ao nosso consciente. E tem uma frase que eu me permito dizer, que a gente agora pode pensar melhor, porque nós agora não estamos lutando somente pela nossa sobrevivência, ou por fundamentalmente sobrevivência, mas estamos agora conversando sobre critérios, crenças, valores, ética, conceitos, regras, leis. A democracia criou regras, criou leis, e que, se forem atingidas, forem atendidas e melhoradas, elas melhoram o conceito, a convivência, os relacionamentos. Então, a partir desse ponto, que eu acho que nós temos que estar vendo isso, o que que a gente pode fazer? Quais serão as nossas questões? Primeiro, evitar o radicalismo.
ou seja, aquilo que vai destruir. Porque eu costumo dizer, uma brincadeira que nós temos, né, no estado de São Paulo, ou no Brasil inteiro, existem, vamos dar o exemplo do estado de São Paulo, existem dois grandes times que são rivais, o Corinthians e o Palmeiras. Então, de repente, se a gente eliminar o Palmeiras, fica só o Corinthians, não haverá jogo, não haverá o espetáculo, não haverá a torcida. E, ao contrário, também, se o Corinthians for eliminado, acabar o time do Corinthians, o que será daquela rivalidade, essa conversa, o jogo bonito, a garra, a emoção de fazer um gol no time adversário e não inimigo. E o radicalismo tem que ser assim. Ele, quando a polarização ela é excessiva, ela compromete a democracia. Fundamentalmente por apenas uma razão, né? Os adversários viram inimigos, inimigos que devem ser eliminados. Porque são simples, as regras e as leis são ignoradas. Vale tudo nesse processo. E é muito comum, muitas vezes, quando a gente pega e vai conversar com as pessoas, aquelas pessoas mais radicais, quando você começa a fazer perguntas e busca para elas quais são as soluções, elas dizem: não há soluções, elas precisam ser eliminadas. Precisamos extirpar as pessoas que pensam diferente, que não concordam com a minha tese, porque ela passa a ser única, ou deveria ser única. Não se discute o que é que está acontecendo, não se discute a validade desse processo. Aí, dando continuidade, eu entrei para saber, tá bom, mas tem um pessoal que a gente fala que está em cima do muro e que eu recebi há um tempo atrás uma coisa dizendo: deixe de ser isentão. E aí que é a pessoa que fica isenta. O que é o isentão? É a pessoa que olha para os dois lados e procura achar soluções, procura não apoiar integralmente o outro lado, mas procura respeitar o processo. E aí está. E quem tenta dialogar ou busca o diálogo é visto como em cima do muro, né? E é o famoso isentado. Por quê? Porque as alternativas que ele vai oferecer são invalidadas sem discussão, sem que as pessoas ouçam. E já aconteceu comigo de estar conversando com as pessoas e dizer: mas não existe uma outra maneira? Não, não. Aqui não quero nem ouvir. Até esse ponto fica interessante. E você acaba tendo, né, alguma coisa assim: poxa, mas não quer ouvir alguma coisa? Pode ser uma solução. E o grande questionamento é que, a partir daquela época da pré-história, fomos começando a ouvir as coisas diferentes para chegar onde nós estamos aqui hoje. Ou senão ficaríamos lá com tribos que se estavam brigando até hoje e terminando. Embora ainda temos muito que aprender, ainda temos crenças, ainda temos guerras, ainda temos conflitos que poderiam ser evitados. Vamos ao segundo ponto. Se nós conseguimos crescer de lá, da pré-história até aqui, e isso não faz muito tempo, podemos melhorar cada vez mais. E como? Entendendo que há um lado positivo na polarização. Sim. Por quê? A polarização é aquela discussão. Se todo mundo concordar, a unanimidade bloqueia o processo, né? E a polarização tem a forma de você poder impulsionar a democracia, pensar diferente, pensar no outro extremo, fazer com que esses dois lados conversem para crescerem, para ter um melhor relacionamento. Por quê? Porque a unanimidade pode manter o status quo, manter o que está acontecendo e não está bom. Ou podia melhorar, ou preservar o que está bom.
para que continuemos a um processo cada vez melhor. E eu gosto de citar no áudio que eu preparei, no texto que eu refiz, dei uma remodelada no texto para as pessoas lerem. E aqui é o jornalista e escritor falecido Nelson Rodrigues, que dizia que a unanimidade é burra, porque ela bloqueia pensamentos, ideias novas e o desenvolvimento. E se existe alguma coisa nesta situação, é que nós estamos desenvolvendo sempre. A única coisa permanente é a própria mudança. Aí alguém chega para mim e fala: bom, tá bom, Armando, você está dando todas essas situações, está falando de polarização, o que que a gente pode fazer? Como é que a gente pode reduzir esses danos, né, para parar com essas questões, que não são só no Brasil, mas são mundiais? Como é que a gente faz isso? Então, me permiti estudar e pegar apenas 5 razões. A primeira, educar-se, ler, pesquisar, entender, para evitar as discussões, as conclusões precipitadas. Estude, procure a realidade, a verdade. O que está acontecendo? Procure fatos, dados, para poder basear a sua conversa numa situação em que você possa apresentar ao seu adversário ou a quem não concorda com você, onde você foi basear os seus estudos, e não nos achômetros, que é isso que é importante. Olha, eu tenho um estudo, ou alguém estudou como eu fiz. Eu li pelo menos vários artigos a respeito dessa questão da polarização. E posso entregar para vocês, basta que alguém me peça, eu tenho a relação toda. Ela pode não ser conclusiva, procure mais. Eduque-se. Segunda razão, reflita sobre o seu modo de pensar. E a frase é pensar para falar, pensar para agir. O seu modo de pensar não é o que você pensa, mas como você pensa, como você trata os seus pensamentos, como trabalha com eles na hora de você abordar um tema, abordar com alguém, se relacionar com alguém. Se aquela loja em que o dono ou o pessoal tem aquela atitude que é contra uma regra ou contra uma lei que foi definida por um grupo, pelos nossos pais, nossos avós, bisavós e por nós mesmos, em muitas situações, ela deve ser respeitada. Então, o meu modo de pensar é positivo e de aproximação e não de confronto, não de eliminação, não de conflito. Terceira razão, melhore suas conversas. Tem 3 coisinhas: sarcasmo, ironia e as mentiras, as fake news, as falsas notícias. Porque muitas vezes a gente pergunta: peraí, isso é o que você realmente pensa ou o que você ouviu do seu grupo e nem foi pesquisar para ver se é verdade? Então você está pondo para fora uma coisa que não é verdade, foi inventada, e que tem a nítida, e pense muito bem, a nítida razão justificativa de eliminar a conversa do outro, para não haver diálogo. Então, todo plano é isto ou aquilo, através de uma política utilizando fake news. De ambos os lados, de ambos os extremos. E aqui eu quero dizer que os fake news, os sarcasmos e as ironias surgem dos 2 polos que eu estou falando, direita e esquerda. Ambos fazem isso e atrapalham toda a postura
que é desse processo de melhorar o relacionamento. E use, faça empatia. Use o valor do outro para conversar. Coloque-se no lugar do outro. Entenda o que ele está pensando. Lembre-se, você não precisa concordar com o pensamento do outro, mas você pode respeitar a partir do momento que ele tem toda uma série de argumentações, de crenças, de valores que fizeram com que ele entenda diferente, esteja numa forma diferente de pensar. E ele só vai mudar se você utilizar como base aquilo que ele acredita. Então, tem uma frase que eu gosto disso, quando você consegue passar a sua argumentação a partir de valores, crenças e regras que a outra pessoa pensa, você não está manipulando, você está fazendo uma coisa que a gente chama de construir pontes. Porque você começa a mostrar para outra pessoa para que ela reflita. Se ela vai mudar, eu não sei. Mas eu não vou atacar. Eu vou respeitar o processo como um todo. E praticando o que a gente chama de empatia, que é a construção de pontes. Você pode escolher isso. E agora, terminando, para não ficar muito longo esse nosso bate-papo, a minha conclusão é simples e direta. Primeiro, estamos todos no mesmo barco. Todos nós estamos sofrendo com o processo. A polarização é uma parte da história, mas ela não precisa, da forma como está sendo utilizada hoje, definir o meu futuro, o seu futuro, o futuro da humanidade, o futuro das pessoas. A escolha é nossa. Ou a gente constrói muros, ou a gente constrói pontes. E aí, eu deixo aqui os meus contatos para quem quiser bater um papo comigo, depois pode entrar em contato. Eu terei prazer de conversar, dialogar e de trazer o seguinte, para não jamais. É triste receber a notícia que duas pessoas, dois irmãos, fazendo parte da mesma família aqui, durante muito tempo, trabalharam, estudaram juntos na mesma escola, trabalharam, constituíram família, têm filhos, netos, tem todo um processo, tem toda uma coisa, e hoje não se falam, se odeiam. Buscam, através do ódio, da agressividade, da violência, não só violência verbal, mas chegaram quase à violência física, estragaram todo o relacionamento. Vamos mudar essa história. E eu gostaria que você compartilhe. Se você gostou do que eu falei até agora, compartilhe, discuta, reflita, mande suas sugestões, critique, diga para mim que não é nada disso, é importante. Com certeza eu terei a capacidade de olhar para você e de responder para você através de uma conversa, de um diálogo, sem agressividade, sem ódio, sem mentiras, pegando os meus valores, das minhas crenças e respeitando os seus valores, as suas crenças, as suas ideias. Termina aqui mais uma hora do café especial, que ela vai no ar na próxima quinta-feira, às 19h30. Um grande abraço para todos e até mais.